Olá, meus futuros aprovados em concurso público. Bom dia! Eu sou o professor Baroni falando diretamente dos estúdios aqui do Monster e hoje a gente fala um pouquinho sobre conhecimentos bancários, em especial sobre o Sistema Financeiro Nacional. Então, vamos embora naquela animação, naquela alegria, todo mundo aqui com a gente, que o que a gente busca aqui é garantir a sua aprovação. Então, antes da gente começar, aquela dica esperta, não deixe de seguir o Monster nas redes sociais. Aqui estão as redes sociais do Monster. Sempre vai ter dica, vai ter um conteúdo bacana. Me segue também nas redes sociais. Meu Instagram está aqui, Professor Baroni. Também sempre tem alguma dica, algum conteúdo bacana para vocês. E vamos começar aqui. Respondendo a pergunta do Daniel, quando sai o edital desse concurso da Caixa? Pois é, a gente ainda não tem uma previsão muito clara para a data de abertura desse edital, não. Mas, pelo que a gente tem aqui de observação, de previsão, ele deve sair aí em meados do ano que vem. Vale a pena chamar a atenção que é um conteúdo muito grande, muito denso, o previsto desse edital. Então, quanto antes começarem a estudar, o quanto antes, mais certo vai ser de garantir a aprovação de vocês. Bom, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o Sistema Financeiro Nacional. Vamos começar aqui o nosso conteúdo, o nosso bate-papo da aula de hoje. O que é o Sistema Financeiro Nacional? Espera aí. O que é o Sistema Financeiro Nacional? Ele basicamente são todos aqueles órgãos, todas aquelas entidades, todas aquelas estruturas que fazem parte, que lidam com a estrutura financeira nacional. Então, toda aquela estrutura que lida com o sistema financeiro nacional fazem parte. Para o nosso bate-papo de hoje, a gente precisa entender que há duas situações. Há o chamado órgão normativo, e há as chamadas entidades supervisoras. O próprio nome diz, né? Órgão normativo é aquele que vai determinar as normas, as regras gerais. E se você pegar, por exemplo, o que é pedido constantemente nos editais, levando como referência aí o último edital, a gente vai ver que há uma série de resoluções do Conselho Monetário Nacional.
o CMN. Por quê? Porque o CMN, o Conselho Monetário Nacional, é o órgão normativo do Sistema Financeiro Nacional. Ele é que dita basicamente o que pode ser feito, o que não pode ser feito, como vai funcionar, quais são as possibilidades de ação daquelas entidades que efetivamente vão lidar no mercado financeiro, o que pode fazer, o que não pode fazer. Quem determina essas regras gerais é o Conselho Monetário Nacional. Então, vamos começar nosso bate-papo falando do Conselho Monetário Nacional. É o órgão superior do Sistema Financeiro Nacional, é um órgão normativo. Então, quem é que determina todas as regras? Quem é o órgão superior? Quem é a entidade máxima do Sistema Financeiro Nacional? É o Conselho Monetário Nacional. Criado em 1964, ok? Então a gente já sabe que o Conselho Monetário Nacional é o órgão superior do todo o Sistema Financeiro Nacional. Isso costuma cair em prova? Não, isso costuma despencar em prova. Cai muito, é a parte mais cobrada, é essa estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Vamos lá. Ele formula a política da moeda e do crédito, objetivando a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do país. Política da moeda e do crédito, ou política monetária e política creditícia. Quem determina isso, quem formula essa política é o Conselho Monetário Nacional. E o que seria essa política da moeda e do crédito? Bom, para a gente entender isso, num primeiro momento, a gente precisa entender uma relação muito clara. Pode ter muita moeda circulando, pode ter pouca moeda circulando, pode dar crédito para todo mundo, não pode dar crédito para todo mundo. Como é que funciona essa estrutura dentro do país? Como é que funciona essa estrutura dentro do mercado nacional? A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando eu dou muito crédito ou eu coloco muita moeda circulando, eu corro dois riscos. Um é da inflação. A inflação é quando eu tenho muito mais demanda do que oferta. A tendência é que os preços vão subindo. Ou eu corro o risco de ter recessão, que é exatamente o contrário. É quando eu não tenho demanda. E aí, qual é o ponto principal que a gente vai ter? Se eu tenho recessão ou se eu tenho superinflação, isso vem necessariamente das políticas creditícias e da política monetária. Se eu saio imprimindo papel moeda sem prestar atenção no lastro, e o lastro hoje não é mais em ouro igual já foi no passado, o lastro é baseado no PIB. Se eu emito muito papel moeda sem levar em consideração o lastro, eu corro um risco muito grande da gente ter esse problema no tocante à inflação. E aí quem vai determinar o quanto de moeda vai ser impressa, o quanto de moeda vai estar circulando, quem vai determinar os depósitos compulsórios, o que é isso? É aquele percentual que os bancos têm obrigação de deixar depositado no Banco Central para tirar ou para colocar moeda em circulação. Quem determina isso é o Conselho Monetário Nacional. Quem determina como é que vai funcionar o crédito? Nós vamos abrir crédito, nós vamos dificultar o crédito, nós vamos deixar muita ou pouca moeda circulando, porque se tem muita moeda circulando vai ter mais crédito. Quem vai definindo essas políticas para corrigir esses ajustes do mercado é o Conselho Monetário Nacional. Bom, para a gente entender o Conselho Monetário Nacional, aqui eu estou fazendo só uma apresentação. A gente vai aprofundando ele. Olha a composição dele. É composto pelo ministro da Fazenda, como presidente do Conselho, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão
e o presidente do Banco Central do Brasil. Ou seja, eu tenho 2 ministros e o presidente do Banco Central. Ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do Bacen. Então, você já vê daí que ele é uma estrutura extremamente rica, que ele é uma estrutura composta ali por diversos órgãos e por diversas entidades que estão num patamar máximo decisório dentro da estrutura do país. Então, dentro do sistema financeiro nacional, o órgão mais importante é o Conselho Monetário. Os membros se reúnem uma vez por mês para deliberarem sobre assuntos relacionados com as competências do Conselho Monetário. Se for alguma situação extraordinária, pode ter mais de uma resolução por mês. E isso eu quero que vocês gravem. Todas as decisões, todas as matérias aprovadas se darão por meio de resoluções. E as resoluções sempre publicadas no Diário Oficial. Então, isso é extremamente importante. Volto a repetir, se você pegar o edital, vai estar lá um monte de resolução do Conselho Monetário Nacional. O que são essas resoluções? São decisões, né? São matérias aprovadas, regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional. E essas matérias recebem o nome de resolução. Entendidos? Bom, como ele é composto só de 3 membros, o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Conselho, a gente sabe que é impossível para eles realizarem todas as tarefas, todas as estruturas dos seus respectivos órgãos, dos seus respectivos ministérios, do Bacen, e ainda colocar em prática, acompanhar, fazer valer as decisões do Conselho Monetário Nacional. E é em virtude disso que eles vão ter as comissões técnicas. Para levar em consideração as comissões técnicas para serem observadas no tocante àquilo que diz respeito sobre cada assunto. Então vamos falar um pouquinho sobre essas comissões. A primeira é a Comissão Técnica da Moeda e do Crédito, a mais importante, chamada de COMOC. Funciona como um órgão de assessoramento técnico na formulação da política da moeda e do crédito no país. Então, nós temos aqui a COMOC. Preciso saber da COMOC? Sim. Lembra que a gente falou, vamos voltar aqui um pouquinho, da missão que é formular a política da moeda e do crédito? E aí a gente tem uma comissão própria para isso, que é a COMOC, Comissão da Moeda e do Crédito. Então é a COMOC que vai assessorar em absolutamente todos os aspectos, é a COMOC que vai verificar absolutamente todos os andamentos em relação a isso, e é a COMOC quem vai dar o devido processamento para todas as questões que envolvam moeda e crédito. E o que seria essa moeda e crédito? Olha só, a gente viu que a formulação da política da moeda e crédito no país, ela é de responsabilidade do Conselho Monetário Nacional. E quem dá o assessoramento é a COMOC. Então, por exemplo, decisões. Por que a cédula de R$2 é azul? Por que tem cédula que tem um lobo-guará? Quem decide isso? O Conselho Monetário Nacional. Quem dá o assessoramento técnico necessário para isso? A COMOC. Quem ajuda a definir, quem dá o assessoramento técnico para definir o grau de empréstimo compulsório, quem dá o assessoramento técnico para definir a política creditícia? A COMOC. E quem define? O Conselho Monetário.
ok? Então as comissões elas vão cuidar de assessoramento. Primeira delas, COMOC. Segunda comissão, Comissão Consultiva de Normas e Organização do Sistema Financeiro. Né? Ela é uma comissão que tem um objetivo muito mais ali de organização, de normas do sistema financeiro. Comissão Consultiva de Mercado de Valores Mobiliários e Futuros. Vamos falar também sobre isso. Comissão Consultiva de Crédito Rural. Crédito rural, feito principalmente pelo Banco do Brasil. Também a gente, quando falar do Banco do Brasil, vai falar bastante de crédito rural. Comissão Consultiva de Crédito Industrial, Comissão Consultiva de Crédito Habitacional e para Saneamento e Infraestrutura Urbana, Comissão Consultiva de Endividamento Público, Comissão Consultiva de Política Monetária e Cambial e Comissão de Processos Administrativos. Vamos continuar. Vamos falar da Secretaria do Conselho Monetário Nacional. Olha quem é a Secretaria do Conselho Monetário Nacional. Nada mais é do que o Bacen. Então, a Secretaria Executiva do Conselho Monetário e da COMOC. Repara o tanto que a COMOC é importante. Ela talvez seja de todas as comissões a mais importante, porque ela vai ter como sua secretaria executiva o Bacen. Gravem isso. Isso é importantíssimo. Isso também costuma ser cobrado bastante em prova. E o que faz uma secretaria executiva? No caso, o que o Bacen faz como secretaria executiva do Conselho Monetário Nacional? Basicamente, o que ele faz é o papel de secretaria, é dar o assessoramento, é dar o suporte técnico, é elaborar as atas, é manter os arquivos. Então, essas são as características fundamentais aqui. Como eu disse, o Conselho Monetário Nacional ele é o órgão normativo superior e ele tem duas estruturas que são entidades supervisoras. Quem são as entidades supervisoras dele? É o Bacen, o Banco Central do Brasil, e a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. O que são valores mobiliários? Valores mobiliários são aqueles títulos emitidos por SA e colocados no mercado. Ações, debêntures, debêntures conversíveis, enfim, todos os títulos que são colocados no mercado são fiscalizados pela CVM. Todas as SAs que existem no mercado são fiscalizadas pela CVM. E claro, uma das funções da SA é a emissão de títulos, da SA de capital aberto, é a emissão de títulos e captação de recursos no mercado. E isso tem muito a ver com a política creditícia. Né? Todo investimento que você vai, todo entendimento, gente, fugiu a palavra. Toda aplicação financeira que você faz num banco, ela é baseada, por exemplo, em valores mobiliários colocados no mercado. Se ela não é utilizada como base valores mobiliários, ela é utilizada como base os títulos da dívida pública emitidos pelo Banco Central.
Então, sempre a gente vai ter a necessidade, sempre a gente vai ter aqui a necessidade da emissão de valores mobiliários e, por isso, a comissão de valores mobiliários. A gente ainda vai falar especificamente sobre a comissão de valores mobiliários. Por hora, a gente vai voltar aqui um pouquinho, retomar um pouquinho que a gente estava falando da comissão, do Conselho Monetário Nacional. A gente falou um pouquinho das comissões dele e vamos falar dos objetivos dele, que é um dos pontos também que tem bastante cobrança em prova, é saber os objetivos do Conselho Monetário Nacional. Vamos lá, vamos falar dos objetivos do Conselho Monetário Nacional. É o artigo 3º da Lei 4595 de 64. Mas vamos lá. Primeiro, adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia nacional e seu processo de desenvolvimento. O que seria isso, volume dos meios de pagamento? Entenda, exatamente a quantidade de dinheiro circulando. Então, o que a gente vai ter ali é a adaptação, é a verificação do quanto de dinheiro vai estar circulando. Porque se eu tenho muito dinheiro circulando, eu vou ter inflação. Se eu tenho pouco dinheiro circulando, eu corro o risco de ter ou inflação ou recessão. Então, você não pode permitir que tenha mais dinheiro do que efetivamente seja o necessário, do que seja de acordo com o PIB, nem permitir que tenha menos dinheiro do que efetivamente se faz necessário, porque aí você não vai ter meio circulante, você não vai ter dinheiro circulando no mercado. Então, basicamente, o que a gente vai ter aqui é isso: adaptar o volume de pagamento às reais necessidades da economia nacional e o seu processo de desenvolvimento. Então, a gente já sabe que meios de pagamento significa o dinheiro. Regular o valor interno da moeda, para tanto prevenindo ou corrigindo surtos inflacionários ou deflacionários, de origem interna ou externa, as depressões econômicas ou outros desequilíbrios oriundos de fenômenos conjunturais. Regular o valor interno da moeda. O que significa isso? Eu preciso garantir que ela não perca pela inflação. O que é a inflação, afinal de contas? A inflação, afinal, ela nada mais é do que a perda do valor da moeda. Se com R$5 eu compro uma latinha de Coca-Cola, a gente sabe que uma latinha de Coca-Cola já chegou a custar R$1. Ou seja, essa perda do valor de compra da nota de R$1, ela é a perda inflacionária. Então, o que se busca é regular o valor interno da moeda. É fazer com que hoje eu compre uma latinha de refrigerante por R$5, daqui a um ano eu compro uma latinha de refrigerante por R$5. É que não tenha essa perda efetiva do valor da moeda, que garanta efetivamente a quantidade e a qualidade efetivamente, né, que se garanta a quantidade de dinheiro circulando e o poder de compra do mesmo. E como é que se regula o valor interno da moeda? A gente vai falar isso um pouquinho mais adiante, mas, dentre outras coisas, é regulando-se as políticas monetárias e as políticas creditícias, definindo quanto de moeda vai estar em circulação e como vão ser as políticas de crédito. A partir desses momentos é que a gente vai ter uma definição mais específica de como vai ser. Exemplo, né, tem muita moeda circulando, tem mais dinheiro circulando no mercado do que efetivamente se faz necessário. Uma redução do PIB, uma retração da indústria. Então, se eu tenho uma retração da indústria, eu tenho uma diminuição na produção.
E aí eu vou ter mais dinheiro circulando do que efetivamente a produção. Eu não posso permitir isso. Então, o que o Banco Central pode fazer, dentre outras medidas? Ele pode determinar que os bancos façam o chamado depósito compulsório, que determina que até 60% de todos os saques recebidos naquele mesmo dia sejam efetivados, sejam guardados no Banco Central. Exatamente para tirar um pouco de dinheiro de circulação. Mas se o caso for o contrário, a indústria está crescendo muito, a produção está crescendo, a quantidade de dinheiro em circulação está pequena, ele vai reduzir os depósitos compulsórios, ele vai mandar imprimir papel moeda. Então ele precisa ficar muito atento disso, dentre essas políticas, para regular o valor interno da moeda, ou seja, corrigir os surtos inflacionários ou deflacionários. Isso também é de extrema importância. Regular o valor externo da moeda e o equilíbrio no balanço de pagamento do país, tendo em vista a melhor utilização dos recursos em moeda estrangeira. Como é que o país regula o valor externo da moeda? Bom, a maneira que ele faz isso é controlando o valor da moeda estrangeira com o seu fluxo de caixa. Explico. Se o valor do dólar, por exemplo, vamos tomar o dólar como base. Se o valor do dólar está muito alto, o que o Banco Central vai fazer? Ou o Banco do Brasil, por ordem do Banco Central, ele vai começar a vender as suas reservas para fazer com que tenha mais oferta no mercado e o preço caia. Por outro lado, o preço do dólar está muito baixo. O que o Banco do Brasil faz, o Banco Central faz? Ele começa a comprar moeda estrangeira para aumentar a oferta, para diminuir a oferta no mercado, e diminuindo a oferta no mercado, a gente vai ter aí uma alta no valor. Então ele faz esse controle, comprando e vendendo moeda estrangeira exatamente para a gente garantir. Ele compra quando ela está muito baixa e vende quando ela está muito alta, exatamente para regular o valor externo da moeda, para fazer com que não tenha ali um desequilíbrio econômico. É claro que existem outras situações que garantem também o equilíbrio da moeda, como, por exemplo, a balança comercial, a relação importação e exportação. Então, a criação, por exemplo, ou manter-se ou aumentar o imposto sobre exportação, sobre importação, desculpa, aumentar o imposto sobre importação, que é o IPI, Imposto sobre Importação. Ou, por exemplo, gerar crédito no imposto sobre exportação, quer dizer, além de não pagar imposto, você ganha crédito porque você está exportando. Isso tudo são políticas que foram adotadas, que funcionam assim no país hoje, dentro da ordem tributária, para fomentar a exportação e diminuir a importação, porque isso tudo pesa na balança comercial. Entendidos? Então, é assim, através dessas políticas de importação, de exportação, de compra e venda de moeda estrangeira, é que ele vai regular a balança, o valor externo da moeda e o equilíbrio de pagamento no país. Vamos lá. 4. Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, quer públicas, quer privadas, tendo em vista propiciar nas diferentes regiões do país condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico da economia nacional. Então, o Conselho Monetário Nacional ele pode determinar que X% dos investimentos sejam em regiões mais remotas, em regiões que tenham menos investimentos. Inclusive, esse é um papel do Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele vai suplementar os investimentos nasquelas regiões que têm menos investimentos, tem menos oferta de crédito, por serem regiões mais remotas.
mas uma das características que a gente vai ter aí é essa do Banco do Brasil fazendo esse tipo de situação. E quem determina, quem orienta a aplicação dos recursos, quem fala, olha, vamos buscar um investimento nessa área, naquela área, é o Conselho Monetário Nacional. Bom, propiciar o aperfeiçoamento, o 5, né? Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, com vistas à maior eficiência dos sistemas de pagamento e de mobilização de recursos. Isso o Brasil sempre fez muito bem, né? Todo o sistema de meio de pagamentos, mobilização de recursos, o aperfeiçoamento dos instrumentos financeiros. Hoje a gente consegue fazer tudo do próprio telefone. Hoje a gente tem o Pix como exemplo disso. Então todas essas formas, todos esses mecanismos de movimentação financeira, todos esses aperfeiçoamentos, o Conselho Monetário Nacional tem como objetivo garantir e zelar para que isso funcione dentro do Brasil. Então, garantir ali que as instituições sejam tecnológicas, sejam equipadas em relação a isso. Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, esse aqui é fundamental. Por quê? Cara, imagine que você seja correntista do Banco do Brasil e amanhã quebre um banco privado, sei lá, um Bradesco da vida. Você vai ficar com medo? Você vai sacar seu dinheiro do banco? Toda vez que um banco quebra, ele vai gerar um efeito cascata gigantesca dentro do sistema financeiro nacional. Porque ele atrapalha toda a movimentação, ele ferra com todo o sistema financeiro. Então, para evitar isso, todas essas intervenções que são feitas em banco, toda essa auditoria, todo esse levantamento é acompanhado de perto pelo Conselho Monetário Nacional para garantir a confiabilidade do sistema financeiro, para zelar pela liquidez e solvência das instituições. Então, a última coisa que pode acontecer para um sistema financeiro nacional é que haja quebra de banco, quebra de instituições financeiras no sentido geral, porque isso gera extremo prejuízo. Então, algumas formas são tomadas para zelar por isso, seja na forma de fiscalização, seja a possibilidade de intervenção, ou seja ainda a obrigatoriedade de todas as instituições financeiras que operam no país ter uma conta, vamos chamar de conta, aspas, aqui no Banco Central. E aí você tem limites, por exemplo, que são protegidos da poupança, até determinado limite financeiro, que a gente vai falar disso, ela é protegida. Para quê? Para que se houver uma quebra não gere prejuízo, tanto para o correntista quanto para o próprio sistema financeiro nacional como um todo. Então todas essas medidas são adotadas. E aí é ele. É o Conselho Monetário Nacional quem vai coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública, interna e externa. A gente já falou aqui da política monetária, creditícia, já falamos um pouquinho sobre política orçamentária, né? Fiscal ou tributária dá na mesma, tem o mesmo sentido. Ela pode vir com o nome fiscal ou tributária na prova. Da dívida pública interna e externa. Então, é ele quem coordena todas as políticas, é ele quem efetivamente dita as regras do sistema financeiro nacional como um todo. Beleza? Tranquilos até aí? Bom, vamos aprofundar mais um pouco, vamos falar da competência dele.
que é competência? Competência é sinônimo de atribuição. Então vamos falar da competência, vamos falar da atribuição do Conselho Monetário Nacional. Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República. Você vê que eu fiz questão de grifar, de deixar isso aí em caixa bem chamativa do texto, porque quem determina as regras gerais é o Presidente da República. Então, o Presidente da República é quem determina as diretrizes. E aí, dentro das diretrizes, faça isso, faça aquilo, é que o Conselho Monetário Nacional vai agir. Mas as regras gerais, as diretrizes, são sempre estabelecidas pelo Presidente da República. Grava isso. O Conselho Monetário Nacional vai atuar dentro das diretrizes do Presidente da República. Beleza? Então vamos ver lá qual é a competência dele, qual é a atribuição do Conselho Monetário Nacional. A gente viu os objetivos, vamos falar um pouquinho da atribuição. É o Conselho Monetário Nacional quem autoriza a emissão de papel moeda, quem define as condições para a emissão e as características das cédulas e das moedas. É como eu havia chamado a atenção. Por que a moeda, a cédula de R$2, ela é azul? Quem definiu uma que vai ter um lobo-guará? Quem definiu uma que vai ter um peixe? Quem traz as características das notas? Tudo isso é definido pelo Conselho Monetário Nacional. Toma cuidado que quem autoriza a emissão de papel moeda é o Conselho, mas quem emite é o Banco Central. Então, cuidado para não fazer confusão. O Conselho Monetário Nacional, a bem da verdade, ele não é um órgão de execução. Né? Ele não é um órgão que faz, ele é um órgão que define, que dita as normas. Então, é ele que autoriza a emissão de papel moeda e ele que define as condições, as situações, as características de cada nota. Ele aprova os orçamentos do Banco Central. Todo orçamento do Banco Central tem que ser aprovado pelo Conselho Monetário e fixa as normas da política cambial. O que seria isso, política cambial? Inclusive, isso tem um tópico no edital falando só sobre política cambial, pedindo explicação sobre a política cambial. A política cambial nada mais é do que a gente falar aqui em situações em que eu tenho o valor da moeda nacional frente à moeda estrangeira. Então, toda vez que eu estou comprando moeda estrangeira, toda vez que você está fazendo um contrato de hedge é uma operação defensiva, em que eu já vou te comprar, eu vou te pagar em dólar, mas já estou definindo no contrato qual é a cotação do dólar. É muito utilizado para importação e exportação, esses contratos de hedge, já definindo qual é a cotação do dólar. Isso tudo tem a ver com a política cambial. Toda vez que o Banco Central compra ou vende moeda estrangeira, política cambial. Toda vez que se tem operações aqui fiscais para fomentar a exportação ou para dificultar a importação, também está ligado diretamente à política cambial. Então, a política cambial, falando aqui de uma maneira mais superficial, que a gente vai aprofundar disso, é toda vez que eu tenho essas operações em que eu tenho essa relação da moeda nacional frente à moeda estrangeira. Ok? Então,
Política cambial é isso. Operação pela qual se adquire, se troca ou se compra moeda de um país por outra em curso na praça, no local em que a operação ocorre para remetê-la ao local onde dela se precisa. Então, quem fixa as normas das políticas cambiais, quem fixa as normas das políticas que estarão ligadas a operações financeiras com moedas de outros países é o Conselho Monetário. Quem executa é o Bacen, mas quem fixa as normas, quem dita as regras, fixa as normas, bem tranquilo, ele é um órgão normativo, nada mais correto do que ele fixar as normas. Disciplina o crédito e operações creditícias. Regula e fiscaliza todas as instituições do sistema financeiro. Né? Crédito e operações creditícias já falamos aqui também. É ele que regula isso, ele é quem cuida disso. Regula e fiscaliza todas as instituições do sistema financeiro. Todas as instituições, sem exceção, já que o Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo. Limita as taxas de juros de operações creditícias que envolvam atividades agropecuárias. Aí vem a pergunta: por que taxa de juros e taxa de operação creditícia é mais barato para atividade agropecuária? É simples, porque as atividades agropecuárias produzem alimentos. Então é o fomento à produção de alimentos necessária para você fazer uma melhor distribuição de renda, diminuir a fome, diminuir a pobreza e todas essas características ali elencadas. E definir percentual de empréstimo ao mesmo cliente ou grupo empresarial. Repara as palavrinhas. Autoriza, aprova, fixa normas, disciplina, regula, limita, define. Ou seja, são todas as palavras até agora que a gente viu no sentido de tomada de decisão e não de execução. Então, essa última que a gente comentou, que é definir o percentual de empréstimo ao mesmo cliente ou grupo empresarial, exatamente para impedir que um cliente vá se endividando muito no mercado, vá pegando empréstimo com diversas instituições financeiras. Hoje o próprio Banco Central sabe o quanto cada um tem, quanto cada grupo empresarial, quanto cada cliente tem de empréstimos e afins, e ele limita isso para que não haja ali também uma possibilidade daquele cliente quebrar devendo muito no sistema financeiro. Quando a gente pensa numa pessoa física, é difícil disso gerar esse impacto. Mas quando eu penso em grandes grupos econômicos que fazem operações alavancadas, isso pode determinar, inclusive, ali uma ruidez do sistema financeiro, porque um grupo empresarial pegou muito dinheiro com muitas instituições diferentes ou com uma instituição só que abalou a quantidade de crédito que ela cedeu. Então isso tudo pode acontecer também e é por isso que ele define esse percentual de empréstimo. É ele quem define o índice de relações patrimoniais, encaixe e imobilização das instituições financeiras. O que é isso? O que significa isso? Bom, significa dizer que toda instituição financeira ela tem um limite chamado encaixe e imobilização. Ou seja, ela não pode simplesmente pegar o dinheiro dela e colocar em relações, em operações patrimoniais. Ela não pode sair um banco, por exemplo, comprando um monte de imóvel.
ele tem que ter liquidez, ele tem que ter dinheiro. Encaixe é a relação entre depósitos e saques. E imobilização é a quantidade de imóveis mesmo, de patrimônio, de imóvel que aquela instituição financeira tem. Então, o Conselho Monetário Nacional é quem vai determinar essas operações. O quanto efetivamente ele vai poder, ter ali de bens, de imóveis, né? Qual é o limite que ele vai poder ter e qual é o limite obrigatório que ele vai ter que ter ali dentro da relação de saques e da relação de depósitos. Então, ele é que define todas essas relações patrimoniais das instituições financeiras. Porque, senão, para o banco seria muito fácil. Toda vez que ele for abrir toda vez que ele for abrir uma agência, ele teria... ele poderia simplesmente comprar aquilo ali. Ele poderia simplesmente comprar o imóvel. E não é bem assim que funciona, porque o objetivo dele não é a imobilização, não é sair comprando imóveis. O objetivo principal dele é trabalhar com dinheiro, é colocar o dinheiro para circular. Então, essa é a característica. O encaixe aqui, só para a gente pegar os conceitos, é a relação entre as disponibilidades e o depósito à vista. Indica a capacidade financeira imediata do banco em cobrir saques contra depósitos à vista. Então, ele representa o quê? A quantidade de dinheiro disponível. Imagina, você chega no banco e fala, olha, eu queria sacar aqui R$200. Não, volta depois que a gente não tem dinheiro, não. Você vai falar, esse banco está quebrando, eu quero sacar é tudo. Isso não pode acontecer. Então, exatamente em relação a isso é que tem essa operação, que tem esses limites de encaixe. E a imobilização é a relação entre o ativo permanente e o patrimônio líquido. É a porcentagem do capital próprio aplicado no banco que foi mobilizado em ativo permanente. Ou seja, ativo permanente, eu estou falando aqui principalmente em imóveis. Entendidos? Então, esses eram os pontos principais que a gente tinha para comentar aqui no nosso bate-papo de hoje. Espero que tenha sido de grande valia para vocês, que eu possa ter conseguido elucidar alguma coisa. A gente tem mais alguns bate-papos na semana que vem, onde eu vou retomar de onde nós paramos aqui essa live. Então, já chamando a atenção que na live da semana que vem, salvo engano, na terça-feira, no mesmo horário, deixa eu confirmar aqui. Espera aí. Na terça não, na segunda, dia 20/11, nesse mesmo horário, de 10h30 às 11h20. A gente tem uma live e continua falando aqui de onde a gente parou, que são aqui as competências do Bacen. Do Conselho Monetário Nacional. Beleza? Então eu aguardo vocês que nos acompanharam, que nos assistiram até na segunda, para a gente continuar falando um pouquinho desse mesmo assunto. Um grande abraço, fiquem com Deus e lembrem-se, estamos querendo sempre aqui a sua aprovação.